بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados para todos os irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênçãos e saudações para nosso querido Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Prezados para todos os irmãos, é de conhecimento de cada um de nós que estamos nos meses e também estamos nos dias já aproximarem-se do Hajj. Este é a ibada, prezados para todos os irmãos, que faz parte dos pilares do Islã. Como a gente sabe, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz Bunya al-Islamu ala khams, que a fundação ou a base deste imã, desta crença, está baseada em 5 coisas: o shahada, que é la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, o salah, o jejum, o zakat e o hajj. Mas este hajj, prezados para todos os irmãos, tem uma particularidade muito importante, porque todos os ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para o ser humano, para o mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, nenhum dos ibadas, Allah subhanahu wa ta'ala elaborou um capítulo completo com o seu nome, além do hajj, que existe suratul hajj. É a importância deste ibada, desta adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Claro, Allah subhanahu wa ta'ala diz man istata'a ilayhi sabila, para aquele que tiver posses, para aquele que tiver saúde, para aquele que tiver capacidade para tal. Mas é algo que deve existir no nosso coração, na nossa mente, termos esta intenção, ter intenção de um dia fazer o hajj da casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Ibrahim alayhi salam que informe ou faça o chamamento, faça o i'lan, chama as pessoas para virem efetuar o hajj da casa de Allah subhanahu wa ta'ala, e era um lugar no meio do deserto, não tinha nada à volta. Este Ibrahim alayhi salam logo ficou espantado e perguntou a Allah subhanahu wa ta'ala: mas eu vou chamar as pessoas, como é que as pessoas vão me escutar? Como é que as pessoas vão ouvir o meu chamamento? Como é que as pessoas estão em Moçambique? Como é que as pessoas da Europa, da América, da Ásia, como é que eles vão ouvir? Allah subhanahu wa ta'ala disse que seu trabalho é chamar, meu trabalho é fazer as pessoas chegarem. E Ibrahim alayhi salam subiu numa montanha que é chamada de montanha de Abu Qubais. Para quem já foi à cidade de Meca, é ali naquela montanha onde está o palácio do rei neste exato momento. Aquela montanha Ibrahim alayhi salam subiu e proclamou, chamou, deu i'lan a chamar as pessoas para o hajj. E mufassirins dizem que aquele chamamento Allah subhanahu wa ta'ala ampliou de tal forma que todos que estavam vivos, estavam existentes na face da terra naquele momento, todos ouviram o chamamento de Ibrahim alayhi salam, e não só aqueles que estavam presentes, também todo aquele que estava no ventre da sua mãe também escutou. Todo aquele que estava no alam arwah, lá no mundo das almas, também escutou o chamamento de Ibrahim alayhi salam, e todos responderam dizendo labbaik, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. E proporcionalmente às vezes que a pessoa respondeu, será o número de vezes que essa pessoa vai visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, será as vezes que esta pessoa vai efetuar o hajj da casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é algo de cada um de nós primeiramente se questionar. Tenho valores, mas não sou atraído pela casa de Allah. Então, será que eu sou daqueles que nunca respondi?
ou não tenho valores, mas também nunca me passou na mente em tentar ter para ir visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, ou sei que não tenho, às vezes até nem sei se um dia terei aquele valor. Pior agora, a cada ano os valores vão subindo. Mas pelo menos ter uma intenção, ter um sonho no coração que eu gostaria de visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje o ser humano tem plano de visitar Dubai, tem plano de visitar ali, outro quer ir a Durban, outro quer ir à África do Sul, outro até diz, não, eu quero ir a Belém. Mas tem um sonho. Mas, infelizmente, o sonho de visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala cada vez mais está a desaparecer do coração das pessoas. Há aqueles que é sonho, fazem de tudo. A gente já ouviu história de pessoas que até venderam a própria casa só para ver a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro que o nível de imã deles é subhanallah. Mas é algo que deve existir dentro de nós, esta vontade, este sonho. E conta-se que Mufti Shafi, rahimahullah ta'ala, que é a pessoa que escreveu Ma'ariful Quran, quem conhece livros de tafsir, é um dos livros mais famosos no tafsir. Este indivíduo diz que sua filha mais velha, na conversa, ele perguntava se tem intenção de fazer Hajj, ela dizia que sim, por que não? Mas dizia, não, os valores são muito caros, não é possível. Então o pai perguntou, já começaste a juntar algum valor? Ele disse, mas vou juntar o quê? Nem para sobreviver um mês eu não tenho dinheiro. Chega fim do mês, tudo está zerado. Então o pai disse que não. Intenção tem que ser firme na intenção e firme na ação também. Por mais que a pessoa receba 1000 meticais, tira 5 meticais, põe num lugar guardado, que este é meu valor para Hajj. A pessoa vai dizer, mas com 5 meticais eu de ir para Hajj. Teu trabalho é fazer aquilo. Levar é trabalho de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos são aqueles que sem nenhum valor, nem passaporte tinham, mas já fizeram Hajj? Porque não depende de nós, depende de Allah subhanahu wa ta'ala, depende do chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos são aqueles também que têm dinheiro, mas não vão efetuar Hajj? Apesar de terem dinheiro, mas não conseguem ir. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é que chama. Então ela começou a juntar valores, foi juntando pouco a pouco, mas perdeu a vida antes mesmo de efetuar o Hajj. Quando foram lá já para tirar as coisas do armário, então o pai encontrou lá um envelope onde estava escrito para Hajj. E ela ia juntando seus pouco rupias, foi deixando ali, e o pai diz que depois pagaram para alguém fazer Hajj no lugar dela, mas quando este mufti diz que eu fui fazer Hajj, eu apanhei sono ali na montanha de Arafah e sonhei com a minha filha como se ela estivesse ali. Então ele diz, eu não sei se Allah subhanahu wa ta'ala, pode ser que ele traz todos os anos a ela para efetuar Hajj, ou é só um sonho que eu tive que simboliza que ela conseguiu efetuar o seu Hajj. Mas é algo que cada um de nós tem que criar essa prática na sua vida. Ter algum dinheiro na sua poupança, também ter uma poupança para Hajj. Com plano que eu quero efetuar Hajj. Hoje todo mundo até pode dizer que eu quero efetuar Hajj, mas não tem nada palpável, algo que está a acontecer mesmo. Vai tirando pouco a pouco, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, vai concretizar aquele sonho. E Nabi sallallahu alaihi wasallam dá exortações muito fortes para aquele que tem valores, tem capacidade, tem saúde, mas não vai para Hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dá exortações muito fortes. E diz, man malaka zadan wa rahilatan, aquele que tem valores, tem bens, tem saúde, tem capacidade, mas walam yahuj, mas não faz Hajj, essa pessoa não efetua o Hajj. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que eu não me importo se ele mora como judeu ou cristão, não estou preocupado com essa pessoa, porque não tem plano, não tem sonho, não tem vontade, apesar de ter bens, mas não quer fazer Hajj. Hoje, infelizmente, há muita gente que tem dinheiro, mas ele diz que não, eu só hei de ir para Hajj quando eu estiver decidido que eu quero mudar. Ainda quero curtir, quero me divertir, depois já se vê. Não, a obrigação é no momento que a pessoa atingiu aquele valor, já tem valor suficiente para efetuar Hajj, é obrigatório. A pessoa tem que ir para Hajj. Umar radiallahu ta'ala, ele diz que eu quero enviar uma delegação, uma brigada para ir investigar, ir vasculhar todo aquele que tem dinheiro, tem bens, tem capacidade, tem saúde, mas não vai para Hajj. Eu quero descobrir quem são essas pessoas para a gente começar a aplicar uma taxa que chama-se Jizya. E Jizya é uma taxa que era aplicada a todo aquele não muçulmano que vivia no território muçulmano.
para dizer que esse para mim não é muçulmano. Então eu também vou cobrar uma taxa dele. Porque tem posses, tem saúde, tem tudo, mas não quer fazer Hajj. Então é algo que a gente tem que ter, no mínimo, intenção no nosso coração, que eu gostaria de fazer Hajj. E começar a trabalhar para estar. Aquele 2 meticais, guarda ali também, que é meu dinheiro para Hajj. Pelo menos ter algo. Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com a nossa intenção, Allah vai nos levar. Como? Você pode dizer, eu não sei como, mas Allah há de levar. Esse é trabalho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. no meio do deserto, onde ele ia imaginar que milhões de pessoas estariam a habitar, estariam a ir e vir para Makkatul Mukarrama, onde ele ia imaginar. Allah subhanahu wa ta'ala disse, teu trabalho é chamar, meu trabalho é fazer as pessoas chegar. E hoje, todo momento, 24 sobre 24, está cheio. Pessoas já fazerem tawaf, pessoas já fazerem salah, pessoas já fazerem isto e aquilo. E algo também importante de chamar a atenção para os respectivos irmãos. Hoje virou uma brincadeira também. Há aquele que vai para Umrah, vai para Hajj, mas não como a ibada. Ele vai como uma diversão. Ele vai como algo de show-off também. Só para tirar fotos, postar, porque todo mundo está a ir para Umrah, está a ir para Hajj, eu também quero ir. Mas em termos de conexão com Allah subhanahu wa ta'ala, ele não está preocupado com isso. Por isso chega, faz uma Umrah, às vezes até já não faz salah no masjid. Por quê? Está a fazer tawaf nas lojas. Esse era o objetivo, de ir se divertir lá fora. Ali ele diz, não, já fiz. Tem o meu professor, vem agora em mente para os respectivos irmãos, Ajib. Foi-se convidar a ele para um jantar. Então ele disse que não vai dar para mim porque estou aqui em Medina por poucos dias. Então eu não quero gastar meu tempo nas jantaradas, prefiro ficar no ibada. Tentou-se insistir, ele disse que não, para mim não vai dar. Quando se perguntou, mas Ustad, Molana, quanto tempo está aqui? Ele disse, só estou aqui por 22 dias. Só. Como se fosse só. A pessoa vai para 5 dias, 7 dias, 10 dias, ele está 22 dias e está dizendo para mim não vai dar para ir jantar porque só tenho 22 dias. Essa era a preocupação dele, que ele quer aproveitar o máximo possível. Este Kaaba, prezados pelos irmãos, vem que certa vez ele reclamou com Allah subhanahu wa ta'ala, porque o Qibla antes era Masjid Aqsa. Então as pessoas alguns faziam tawaf por lá, mas não era como agora que está sempre a ser frequentado. Quando ele reclamou com Allah subhanahu wa ta'ala que as pessoas não me visitam, então Allah subhanahu wa ta'ala fez 2 promessas ao Kaaba. Que eu vou fazer de ti um lugar atraente. Vou fazer de ti um lugar que vai subsair. Qualquer coisa que você visita, seja onde for, mas se você estiver a voltar daquele lugar, foi a África do Sul, foi a Durban, você ainda chegar cansado, e alguém diz, vamos lá de novo, você diz, não, eu já fui lá. Mas Kaaba é um lugar onde por mais que você esteja a chegar, ainda está no aeroporto, cansado, ainda nem tirou as malas do carro, mas se aparecer alguém e disser, tudo pago, vamos de novo, você vai dizer, Bismillah, vamos. Porque é algo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ao Kaaba, que eu vou te dar um valor incrível. E hoje o mundo tenta inventar, seja o que for, para tentar distrair o ser humano daquele lugar. Já existiu um rei que disse que eu vou construir meu Kaaba, outro lugar, e as pessoas vão deixar de ir para lá e vir para aqui. Quando ele viu que ninguém estava a fazer isso, foi quando enviou já podemos dizer, aquele exército de elefantes com o intuito, a intenção de destruir o Kaaba. E nós conhecemos a história de Ashabul Fil, que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu-lhes todos. Mas este Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala deu este valor, que a pessoa pode até sentar ali, ficar horas e horas só a olhar, não cansa de olhar também. Hoje você encontra nas casas dos muçulmanos pelo menos uma foto do Kaaba até, porque Allah subhanahu wa ta'ala deu este valor. A segunda promessa que Allah subhanahu wa ta'ala fez ao Kaaba, que inni ja'ilun laka bashara, que eu hei de fazer pessoas para ti, pessoas que não vão aguentar ficar longe de si. Ainda vem que pessoas que serão como aquele pássaro que sai em busca de comida, mas não vê a hora de voltar para o seu ninho para vir ficar com a família. Então vai existir pessoas também que hão de sair de perto do Kaaba, mas não vê a hora de voltar. E existem, alhamdulillah, pessoas que não aguentam ficar longe, todo momento ele quer voltar para lá.
Mas nunca se esquecer daquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, que aquele que tem posses, tem bens, tem capacidade, tem saúde, só simplesmente escolhe não visitar o Kaaba. Então este Allah subhanahu wa ta'ala dá exortações via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muito severas, que ele até pode morrer kafir, pode morrer Yahud, um judeu, não tem problema. Porque não tem interesse, não tem vontade de visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E existe algo ajib. Você se vai visitar vamos lá dar exemplo, uma cascata. Você, por mais que esteja longe daquele lugar, aquela água que bate ali, você acaba ficando molhado, mesmo sem estar ali mesmo na água. Está distante, mas fica molhado. Este é o Kaaba, que por mais que você está longe do Kaaba, está ali dentro do masjid, Allah subhanahu wa ta'ala derrama uma misericórdia, subhanallah, que vai te abranger, vai te tocar. Esta misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que Ele faz descer 120 misericórdias ali à volta do Kaaba. 60 para aquele que está a fazer tawaf, 40 para aquele que está engajado no salah, 20 para aquele que está sentado só a olhar para o Kaaba, só está a olhar. Hoje, aquilo que estamos a dizer, a pessoa faz um tawaf, vai à vida, já está, estou resolvido. Nosso diretor lá do Darul Ulum Zakaria, ele se ficasse 5 dias em Meca, eu acho que ele era capaz de fazer 60 tawafs em 5 dias. Velho. Mas era uma coisa contínua. Nós até dizíamos, mas este nosso professor, como é possível? Mas é o amor que ele tinha pelo Kaaba, por Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que era velho, já podemos dizer cansado, mas mesmo assim ele não desistia de trabalhar para Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid", que nós devemos fazer uma viagem, ou seja, você não deve planear ou ter intenção de ganhar uma recompensa, a não ser nesses 3 lugares. Qual? Meca, que é o Kaaba; Medina, que é Masjid de Nabi sallallahu alaihi wasallam; e Masjid Aqsa. Este Masjid Aqsa, que hoje até posso dizer ficou esquecido também, já nem está na nossa mente. Máximo que a gente fala, podemos falar de Gaza, que crianças estão a ser mortas, mas este masjid, aquele valor que este masjid tem no Islã, também já desapareceu. Já não há nenhum sentimento por este masjid, infelizmente. A pessoa cada vez mais está ficando distante de Allah subhanahu wa ta'ala, distante dos lugares de Allah subhanahu wa ta'ala, distante dos sinais do Islã. Ibrahim alayhi salam, que praticamente tudo aquilo que a pessoa faz no Hajj, tudo aquilo que a pessoa faz no Umrah, são rituais que a gente aprendeu de Ibrahim alayhi salam. E este Ibrahim alayhi salam, quantas lições não dá a cada um de nós? Cada passo, cada detalhe do Hajj, do Umrah, tem várias lições para cada um de nós aprender. Daqui a nada de vir Qurbani também, são lições de Ibrahim alayhi salam, transmitidas para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas este Ibrahim alayhi salam simboliza muita coisa. Quando a pessoa vai para Hajj, quando a pessoa ouve de Hajj, quando a pessoa chega neste tempo de Hajj, é momento da pessoa ponderar quem era Ibrahim alayhi salam, de onde saiu todos estes rituais do Hajj, qual foi o esforço de Ibrahim alayhi salam. Este Ibrahim alayhi salam que deixou sua família no meio do deserto. Para quê? Para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós não estamos prontos para abandonar nossa família, nós estamos a dizer por muito tempo, abandonar nossa família por 5 minutos, 10 minutos, vir ao masjid, fazer salah. Ibrahim alayhi salam, que a gente fala de Hajj, a gente fala do Kaaba, a gente fala de Medina, tudo isso que tem uma ligação com Ibrahim alayhi salam, mas quando chega aquela parte de incutir dentro de nós estes ibadas, estes ensinamentos de Ibrahim alayhi salam, já não tem nada dentro de nós. Ibrahim alayhi salam, que foi fazendo dua por muitos anos, a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala um filho. Este filho, quando vem, Allah subhanahu wa ta'ala ordena que deixe ele no meio do deserto. História longa, que dali depois surgiu o poço de Zamzam. Esta mesma criança que depois de muito sacrifício, muito dua, vem a crescer, vem a surgir. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a Ibrahim alayhi salam que agora deve degolar aquela criança.
E Allah subhanahu wa ta'ala diz que é na idade onde ele já consegue brincar com Ibrahim alayhi salam, consegue correr com Ibrahim alayhi salam, aquela idade que mais anima na criança. Allah subhanahu wa ta'ala ordena que degola seu filho. História famosa que ele vai ter com o filho, que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que devo te degolar. O que achas? Ele disse: fafa'al ma tu'mar, que faça aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Este mesmo Ibrahim alayhi salam, depois de muito tempo, veio a construir esta casa, que é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, onde ele fez o ilan, fez o chamamento, chamou a cada um de nós para ter este sonho, ter esta vontade de visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Antigamente faziam vistos só de umrah. Hoje, um grande problema, também fizeram já vistos de turismo, onde você pode só ir dar uma volta e sai até mais barato. Mas o problema é, por estar escrito visto de turismo, tua mente também fica de turista. Já não é só a ibada, você vai mesmo para turismo, tua intenção mesmo é turismo, já não é a ibada. Maior parte do tempo vai embora noutras coisas além da ibada de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, para piorar, então, o mundo cada vez vai ficando moderno, mas a modernização nem sempre é boa. Hoje até sai pacote de umrah com direito a assistir Ronaldo. E a pessoa diz: por que não fazer two in one? Ajib. Você está a ir para Allah subhanahu wa ta'ala, mas diz: não, quero ir assistir um jogo. Outro faz umrah, depois quer ir para Dubai. Não estou a dizer que é errado, mas todo aquele nur, todo aquele brilho que você adquiriu lá, quando chega nesses lugares, tudo desaparece. Tudo desaparece. Allah subhanahu wa ta'ala, como dissemos, é uma cascata que está ali, que está a espalhar esse nur de Allah subhanahu wa ta'ala, esse brilho de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse brilho só existe nas coisas de din. Se há coisa que você não pode cansar, é ver Kaaba, você não cansa. Recitar o Coran, você não cansa. Zikr, você não cansa. Pode cansar hoje, mas amanhã vai repetir a mesma coisa. Coran, você vai repetir Alhamdu todos os dias e não vai ficar farto. O resto tudo cansa. Mas é preciso criar conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. O que estamos a dizer, este Hajj, que a gente ouve toda hora, Hajj, ter intenção no seu coração, que eu gostaria de praticar este ato. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Que Allah subhanahu wa ta'ala diz: com este Hajj é que Allah subhanahu wa ta'ala completou o din. Portanto, nós também não estaremos completos enquanto a gente também não praticar este ato de ibada de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro, Allah diz: Man istata'a ilay sabila, para quem tem posses. Mas, como dissemos, não é dinheiro que faz você visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. É um chamamento por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para tal temos que dedicar, entregar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, fazer dua diariamente. Que eu quero visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um de nós pergunta a si próprio: quando foi a última vez que eu pedi a Allah subhanahu wa ta'ala que deixe-me visitar a sua casa? Quando é que a gente teve esse sonho, esse dua, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala? E agora segunda-feira, quarta-feira vão ter os primeiros voos de Moçambique, primeiros e últimos, que vão sair para Hajj. É sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a gente ir despedir aqueles que estão aí para Hajj, ir ter com aqueles que estão aí para Hajj, pedir dua àquelas pessoas que estão aí para Hajj, porque aquele lugar é um lugar sagrado, é um lugar onde a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala no seu pico, que até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizia que vai ter com fulano quando voltar de Hajj e peça dua, pedir dua a essas pessoas. Ali no aeroporto é um lugar, você ir abraçar a pessoa, despedir a pessoa, é uma ibada também, que hoje também está a ficar esquecido. Tudo isso faz parte daquele ritual de Hajj, aproveitar aquelas pessoas que estão aí para Hajj, pedir dua àquelas pessoas que estão aí para Hajj. E um dos conselhos, se conhece alguém, tem alguém que está aí para Hajj, tem que dar esses conselhos a ele, aproveitar esse momento, que diga a ele: a viagem de Hajj não começa lá, começa daqui. Daqui mesmo, antes de partir, começarem a praticar o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses dias que faltam, não perder nenhum solá. Conectar-se com Allah subhanahu wa ta'ala a partir de já. Não esperar até chegar lá, usar o ihram, não. Desde aqui, conectar com Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas estão aí para Hajj, número 2.
ter alguns duás fixos, que você diz, esses são os duás que eu vou fazer. Seja Umrah, seja Hajj. Leve duás consigo, que esse é meu duá, essas são minhas prioridades. Faça todos os outros duás, mas tenha prioridade. Ao sentar no avião, faça aqueles 3 duás. Ao sair, 3 duás. Ao usar ihram, 3 duás. Assim sucessivamente, você quando voltar, você vai dizer, eu fiz aquele duá talvez mais de 1000 vezes. Aí é de ver a aceitação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E terceiro, aproveitar todos os momentos lá. Hoje a gente às vezes vai despedir pessoas, mas é só conversas fúteis. A gente tem que partilhar esses ensinamentos, essas conversas, esses conselhos, aproveitar da melhor forma possível. Allah subhanahu wa ta'ala concede a todos nós a oportunidade de a gente visitar aquelas cidades sagradas. Allah subhanahu wa ta'ala incuta em nós vontade de visitar aqueles lugares. Que seja nosso duá diariamente. Tira um tempo, peça a Allah subhanahu wa ta'ala, porque eu já disse, não é dinheiro que leva a pessoa. É Allah subhanahu wa ta'ala que leva a pessoa. Dinheiro pode ser um meio, mas Allah subhanahu wa ta'ala cria maneira. Se eu ouvir alguém que ele nunca tinha esperança, de repente só apareceu alguém e diz, vai, prepara, vais para Hajj. Quem chamou? Allah subhanahu wa ta'ala. Então, rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala aceita todos nós e todos aqueles que estarão aí para Hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita a ibada deles, aceita o Hajj deles. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.